Bom dia, bom dia. Hoje mudamos um pouquinho a nossa dinâmica aqui. Carol já entrou. Olá, Oi, gente, bom dia. bom dia. Eu fiquei preocupada de não conseguir entrar porque a última live deu problema no Instagram. Agora Eu eu acho que consegui essa chegar hora é mais aqui. tranquila. Essa hora é Ai, mais graças a tranquila. Deus. À noite é muita live, aí fica mais congestionado. Pois é. Então, galera, tô todo mundo aqui domingo de manhã. Bom dia, Normalmente eu todo faço a mundo. meditação às 9, então tá tranquilo. Estamos Pois até no é, lucro. já tá todo mundo acostumado. Esperando o pessoal entrar um pouquinho. Já tô com o Kodosh aqui no fundo para já dar uma equalizada na energia. Melhor forma, né? Já chega chegando a 1000 na vibração. E você já vem de Então, cursos, né? Esse final de não, semana, eu você ia já tá falar. super ativada. Esse mês, gente, esse mês eu não sei nem onde é que eu vou sair no final desse mês. Que dimensão que eu vou parar. Saiu voando ontem. Não, olha só, tarô, registros acásticos, cura arcturiana, fora a conexão que eu fiz com você e com o Murilo, que também foi super forte no meio disso tudo. Semana que vem tem Muito consciência de forte. Lira. Eu não sei nem onde é que eu vou parar no final desse mês. Eu tô. É impressionante, né? Que toda essa semana, na verdade, as duas últimas semanas foram muito intensas energeticamente. Tô sentindo Muito. até agora, como se não tivesse desligado ainda. E eu sinto que vai ser ainda mais intensa nas próximas semanas. Eu Então, também. vamos ancorar mesmo hoje, muito campo de luz, se conectar com a presença do Eu Sou, porque vai ser muito importante a gente estar sempre ancorado, né? Sim. Se Nessa apresenta um pouquinho, consciência. Carol, para o povo que me segue aqui e não te conhece. Fala um pouquinho de você. Então, pessoal, eu abri esse Instagram na quarentena, né? Também a pedido da espiritualidade, que já vivo há bastante tempo, né? O despertar aqui, acredito que da Maísa também foi bem cedo. E foi mais como uma experiência pessoal. Eu queria simplesmente transmitir o que eu aprendia, o que eu escrevia e o que eu estudava. Apesar de que essa não é a minha área de formação, né? Eu sou formada em Direito, mas eu segui o meu coração e engraçado, né? Que uma das missões é trazer essa integração, né? Trazer essa consciência de que nós estamos com a espiritualidade a todo momento e de que mais do que nunca a gente precisa ancorar, trazer essa consciência. Então foi mais uma decisão de expor e de me permitir isso, né? Com muita coragem. Na época, eu sempre fui muito tímida, não queria, nunca pensei em começar a falar sobre isso. Mas, enfim, seguiu o meu coração. E as coisas vão fluindo, as coisas vão aumentando, e o chamado dos mestres também ficou cada vez maior. E tô aqui hoje, né, compartilhando tudo que eu vivo, tudo que eu escrevo. Eu também tenho práticas terapêuticas, né, só que atualmente eu não tô atendendo, então tô mais focada no projeto também do Divina Consciência, que foi o projeto que eu criei junto com o Murilo, que demanda muita energia, demanda muito foco, muita concentração, porque a gente quer trazer cada vez mais materiais, né, cada vez mais é, projetos e meditações, enfim, coisas bem legais que estão vindo por aí. E nisso eu conheci a Maísa, né? Que Pois é, foi foi mais um conexão encontro. instantânea. Conexão instantânea. Eu já acompanhava o Murilo nas lives do. Já acompanhava o perfil dele, já acompanhava ele nas lives com o Vitor. E aí, o dia que eu caí lá na live de vocês, foi conexão instantânea contigo. E é isso, quando a gente vem dos mesmos lugares, está trabalhando pelos mesmos propósitos, a conexão é muito profunda e instantânea com as pessoas, né? Não tem, é como se a gente já se conhecesse há muito tempo, assim, eu sinto muito isso com essas pessoas que eu vou conectando. Interessante porque eu comecei, né, a minha jornada de autoconhecimento há 4 anos e pouquinho atrás, né? Mas eu comecei muito pelo mental e pelo emocional. A espiritualidade, na verdade, começou ano passado só, é super recente para mim. Sério? Eu trabalhei muito programação neurolinguística, criança Nossa, incrível. interior, terapias e muitas liberações de catarses emocionais. E aí eu fui me libertando e ficou claro muito no começo, assim, que eu precisava fazer alguma coisa para ajudar outras pessoas também. Eu só não tinha consciência ainda que seria
desse jeito na espiritualidade, que é isso, a gente só vai caminhando e as coisas vão se abrindo, né? E aí, ano Ai, passado eu estava lá na Austrália, eu acho que eu fui para a Austrália só para viver a minha noite nossa. escura da alma e para receber a ferramenta que eu trabalho hoje. Que a minha mestra é de lá, ela é fantástica, um ser assim Uhum. incrível, é impressionante que eu acompanho o trabalho dela daqui, e várias coisas que eu estou vivendo aqui com as pessoas aqui, ela está fazendo lá também, tá tudo super conectado, né? E aí eu recebi essa ferramenta dela, porque eu falei, gente, eu já tô há 3 anos nesse negócio, né? Como é que eu tô caindo de novo num buraco tão fundo? O que que tá acontecendo? Porque aí estava faltando a parte do espírito. Eu trabalhei muito a mente e o emocional e eu comecei a bater num muro, assim, que eu falei, gente, Uhum. mas já tenho tanta ferramenta, o que está acontecendo? E aí eu comecei a buscar e cair nessa formação de cura energética que ela canalizou, é um método próprio dela. Então o pessoal Nossa. sempre vem perguntar o que você faz, né? Com qual terapia você trabalha? Eu falo, eu preciso te explicar, porque ela recebeu muita coisa dos aborígenes lá na Austrália. Conhecimento direto nativo, assim, dos povos mais antigos da Terra. Então, tem muita coisa que é uma mistura ali. Tem um pouco de apometria, tem um pouco de quântica, tem um pouco. E ela trabalha com as chamas, né? E eu não sabia, ela não trouxe essa nomenclatura da fraternidade branca ainda naquela formação. Ela só falava das chamas e falava dos seres estelares e trouxe aquilo tudo. E aí foi muito download de informação. Eu dei saltos, assim, foi uma formação de 2 meses. Eu dei saltos e saltos e saltos só fazendo essa meditação, que é a que eu guio hoje aqui no Instagram, que é criando esse pilar de luz e conectando com Nossa. o meu superior. Então foi muito forte, assim. E aí eu, de fato, comecei a entrar no fluxo da vida, né? Aí eu entendi o que era fluxo, porque até então eu ouvia falar de fluxo, eu não sabia que raio que é esse negócio de fluxo, gente, que eu não sei, não tô entendendo o que é isso. E aí, quando eu fiz essa conexão com o eu superior e com a espiritualidade, eu, de fato, comecei a sentir que eu estava entregue ao fluxo da vida. Eu falei, nossa, gente, agora eu tô entendendo o que é isso, né? Porque é isso, com a mente racional, a gente às vezes já leu várias coisas, já ouviu várias coisas, mas a gente ainda não sente aquilo, a gente ainda não vive aquilo. E é só na hora que vira uma chave que você, nossa, agora eu tô entendendo o que é esse negócio, né? E aí, agora, na quarentena, né, eu ia fazer um mochilão espiritual, não sei se eu te falei isso. Eu ia Não. fazer um mochilão. Eu cancelei na véspera, eu embarcava no dia seguinte, porque começou o coronavírus. Eu ia para Israel, para Egito, para a Índia, para o Nepal, para todos esses lugares. E aí eu fiquei aqui e comecei a me conectar com o Vitor, com o Fernando, com a Vani, com o Murilo, e aí foi abrindo, né, várias pessoas, Carlos Torres, e aí eu fui recebendo muitas iniciações. E engraçado que todas as ferramentas que eu fui recebendo iniciação tinham alguma ligação com os lugares que eu ia viajar. E eu falei, olha, gente, eu não fui viajar, mas eu estou recebendo o que eu precisava receber ficando aqui. Porque é isso, né? Não depende de localização física, a gente tá tudo conectado. Porque Shambhala Tudo. é lá do Nepal, do Tibete, daquela região. Fiz a jornada com o Carlos Torres lá, que é muito Uhum. do Egito, né? Que eu ia para lá. Aprendi o Pai Nosso em aramaico, que foi como se eu sempre soubesse. Aprendi muito rápido. Uso aqui no ancoramento, né? Com a galera para iniciar as Uhum. meditações. Aí eu fui recebendo isso tudo e foi assim ampliou muito, sabe? Ampliou muito. Eu tô numa leveza com a minha vida hoje que eu falo isso para as pessoas, sabe? O sofrimento, tudo que você tá passando, faz parte da sua jornada e uma hora fica mais leve, porque eu lembro que eu tava lá na Austrália vivendo minha noite escura da alma e encontrei uma alma encantada dessas incrível. Eu falei para ela, falei, gente, já tem mais de 3 anos, não tô aguentando não, me fala que uma hora fica mais leve esse negócio, porque parece que só piora. Ela falou, uma hora fica mais leve. E agora eu tô vivendo essa hora mais leve, sabe? Eu passei por todo aquele processo e eu recebo muitas pessoas que estão nessa fase, né? Vivendo a sua noite escura da alma, passando por esse momento muito profundo de encarar suas sombras. E eu sempre trago essa compreensão de que é aí que mora a nossa força, né? Que quando a gente está só identificado com a luz, na verdade é quando a gente mais está fraco. Exatamente. Porque a gente precisa integrar a luz e sombra dentro de nós para só assim eu parar de julgar tudo aquilo que existe do lado de fora, né? E compreender que tudo vem do mesmo lugar e está no seu processo de evolução. Para eu parar Sim. de separar o joio do trigo, não, isso aqui é mal, isso aqui é bem. Isso aqui eu não quero saber. Não, tá tudo conectado, tá tudo vindo do mesmo lugar e tudo está exercendo um propósito para a evolução da humanidade. Não tem, não, isso aqui não presta. Tem gente que é ruim, tem gente que é má, tem gente que não sei o quê. Não, tem um propósito daquilo estar manifestado daquela forma para a gente aprender alguma coisa com aquilo, né? Sim, exatamente. E engraçado você falar do seu processo, né? É que não tem como a gente falar de espiritualidade ou
exalar, emanar essa vibração se não for pelo nosso processo pessoal. A gente precisa integrar, a gente precisa aceitar que todos nós estamos passando por uma experiência humana e que essa experiência, ela leva tempo, ela leva aceitação, ela leva muito acolhimento, que nós somos seres que abarcamos consciências gigantescas. A gente está aqui no nível da personalidade, né? E hoje a gente vai falar sobre o eu sou, mas você viu, não adiantava só ficar no nível mental nem no nível emocional. Teve a hora certa em que tudo isso conseguiu ser integrado ao espiritual, e é quando de fato você passou a se sentir esse ser de emanação e de vibração energética. E você passa a transferir, né, com mais verdade. Você passa a transferir do centro do seu coração, porque você passou por essa experiência. Então você está convicto, você está sentindo isso. E é muito importante você sentir, né? A espiritualidade, ela não ocorre apenas no plano mental, apesar de que parte dos nossos processos se iniciam no mental, né? A Maria Silvia Orlovas fala muito disso. A gente precisa primeiro aceitar no plano mental, aceitar a desconstruir as nossas crenças. Nós temos que escolher. E aí, permanecer nesse processo todos os dias, numa escolha pessoal, de autocompromisso, de determinação com o seu autoconhecimento, até que você vai se tornando cada vez mais integrado, vai acontecendo cada vez mais uma pacificação. Tudo porque também vai se unindo, né? Os 3 planos, mental, emocional e espiritual. Até que você passe a ser completamente movido por essa força, entra no fluxo, e o que antes era muito difícil fica mais fácil. Porque você está se enxergando cada vez mais no divino, né? Cada vez mais na unidade, nessa transcendência. E que você está passando por uma experiência humana. E essa experiência humana, ela nos leva, inevitavelmente, né? Mesmo que não seja nessa vida, em outras, ela vai nos levar de volta para a nossa essência. Ela vai nos levar de volta para a nossa divina presença do Eu Sou. E é por isso que hoje a gente trouxe esse tema, né, que é tão importante estar sempre ancorados na divina presença. Não apenas no eu sou em decretos, mas na consciência da divina presença. Na consciência de que você foi feito à imagem e semelhança do Criador e que você é uma centelha divina. Que você é um ser divino, vivendo por uma experiência humana. Então, que a nossa vida possa ser sempre regida por essa integração. E a gente vai emanando, exalando essa consciência, e aí a gente vai tocando mais corações. Essa luz se expande, porque mais e mais pessoas passam a vibrar nesse magnetismo, mais e mais pessoas passam a ser inspiradas a aceitarem esse processo. E é importante você também ter falado da noite escura, né? Que ela não acontece só a nível individual, e muitas das vezes a gente precisa das noites escuras para nos rendermos à nossa luz, pela integração das nossas sombras. Mas o mundo também passa por um momento de noite escura. E é um momento muito importante, né? Está acontecendo um grande despertar planetário. É lento? É. É silencioso? Sim. Só que a cada vez mais a gente passa a ver essas manifestações de forma muito mais constante, né? O que antes era impossível falar sobre espiritualidade de uma forma aberta, ou de conceber uma vida sem religião, né? Hoje já é super comum, vários países, as pessoas já estão cada vez mais deixando de se identificar com nomes, crenças, conceitos e voltando para dentro delas. Porque o caminho espiritual, ele é interno, é um caminho interior, né? Não tem para onde a gente fugir. Nós precisamos sentir, nós precisamos aceitar e acolher tudo isso. E esse caminho individual, né, nos conecta de forma coletiva, porque todo mundo está procurando a mesma coisa. Todo mundo está em busca da mesma essência, do mesmo amor. Né? A gente sempre fala isso. O que todos os seres querem é amar e serem amados. Né? Então, tudo converge também para esse amor. E o amor nos ensina a acolher e a integrar as nossas sombras. Porque senão a gente fica na negação. Senão a gente vai estar negando uma parte indispensável de quem nós somos. E enquanto a gente estiver negando qualquer parcela da nossa humanidade, a gente vai estar nos afastando ainda mais do nosso eu divino. Né? Porque foi o nosso eu divino que escolheu essa experiência. Nós escolhemos, a nossa alma pediu para estar aqui. Então que ela seja muito honrada, que ela seja muito feliz, muito alegre e não livre de obstáculos, né? Os obstáculos, eles são importantes. É importante a gente olhar para os problemas e para os obstáculos como formas de nos fortalecerem. A gente quer tudo muito fácil, não é que precisa ser difícil. É que essa dualidade também não precisa existir, né? A gente pode olhar para a vida como
um complexo de coisas, um conjunto de experiências incríveis, que algumas não serão tão prazerosas como outras, mas que não são menos importantes para quem a gente está se tornando, né? E esse se tornar é uma desidentificação, né, com quem a gente achava que nós éramos. Sim, é muito importante essa questão de trazer a necessidade de trabalhar todos os chakras na espiritualidade, porque o que eu vejo, eu comecei pelos chakras inferiores, né? O mental, emocional, criança interior, trabalho muito o chakra base, purificação. Tem gente que começa pelos superiores, e eu vejo a necessidade de trabalhar todos, né? Tem gente que às vezes só quer ficar acessando seres, mentores, não sei o que lá. E eu falo, como é que tá a tua criança interior? E a pessoa nunca nem parou para pensar nisso. Não tem como eu ampliar a minha consciência, não tem como eu acessar de maneira totalmente livre se eu carrego um monte de coisas da minha infância, das minhas vidas passadas e da minha experiência. Então, eu acho importante trazer essa consciência de que a gente precisa trabalhar as nossas questões humanas. Precisa ser céu e terra, não dá para ser só terra nem só céu. Precisa ser as duas coisas. Por isso que eu gosto tanto dessa meditação, que ela traz justamente a conexão com as duas pontas. Às vezes você vê a pessoa tá super, eu converso com os meus mentores, não sei o quê, eu falo com eles todos os dias, mas aí no primeiro conflito que vem ali no dia a dia, a pessoa se perde, e eu falo, tá vendo? Precisa trabalhar os chakras inferiores, não adianta só ficar comunicando. A partir do momento que a gente purifica, e eu trago muito isso porque eu trabalho muito com a chama violeta, e eu trago muito essa questão das sombras e da purificação. A partir do momento que eu purifico, nossa, amplia de um jeito. Quando a gente não faz essa purificação das nossas vivências aqui, como humanos, na matéria, eu estou limitando muito o meu nível de consciência, eu estou limitando muito a minha expansão. Então, precisa sim trabalhar essas dores, essas mágoas, esses ressentimentos. Faz muito parte do processo espiritual de expansão de consciência. Não tem como eu conectar tanto assim se eu não faço esse pedaço. Exato, né? A conexão é feita pela ponte. Isso aí eu escuto, ó, desde sempre, a Terra, a Terra. Passa a olhar mais para os seus chakras inferiores, não queira também só estar nas estrelas, porque senão você não vai conectar. E engraçado que todo mundo passa, né, por esses conflitos, a gente sempre quer estar muito conectado e acaba deixando um pouco de lado a nossa experiência humana como se ela fosse inferior, como se ela não fosse digna de ser profundamente honrada. E quando, na verdade, é quando a gente junta tudo isso e aceita esses processos, olhando para as nossas crenças, para as nossas raízes, olhando para a nossa ancestralidade. E muito legal você falar isso, que enquanto a gente não olha, não encara o problema, não é um problema, né? Enquanto a gente não encara a nossa experiência, buscando curar as nossas emoções, curar os nossos padrões mentais, vendo que nós somos muito além disso e que a gente vem de muitas vidas repletos de programações, repletos de emoções nos nossos campos, dos corpos sutis, né? Dos nossos registros acásticos. Então, às vezes a gente está sentindo algo ou se conectando com algum padrão que nem é dessa vida, é super inconsciente. Então, quando a gente inicia nesse processo do despertar, a gente passa mesmo por esse choque, esse conflito. Nossa, mas tá tudo errado. O que eu preciso fazer? Preciso me conectar logo com o meu mentor, com os seres das estrelas. E aí a gente vai para um outro limite, né? Que é a negação da nossa experiência. E os seres estelares sempre falam, as curas das dores da Terra precisam ser feitas na Terra. Porque vocês estão no ciclo da reencarnação, vocês estão escolhendo passar por isso, vocês estão na grande escola. Então olhem para a criança de vocês, onde está a força de vocês, olhem para a vulnerabilidade, olhem para suas dores, são oportunidades incríveis de serem curadas. Olhe para a sua família, é onde se inicia a cura de todo o planeta, dentro da sua casa. Olhe para você, se priorize, não queira salvar o mundo inteiro se você não está conseguindo olhar para você e se acolher. Então, esse processo do despertar espiritual, ele nos centra muito. Esse centramento é muito importante. E começa nas nossas raízes. Começa a gente honrando profundamente, nutrindo a terra, né? Foi muito importante você falar sobre esse assunto, porque a gente esquece com frequência, né? A gente idealiza, muitas vezes a gente idealiza o nosso processo espiritual e aí ficamos frustrados por aquela expectativa que a gente criou sobre como seria, sobre como deveria ser, sobre como eu deveria estar me conectando ou meditando dessa forma ou de outra. E aí você foge da normalidade, você foge da sua própria humanidade,
porque você ainda está num corpo humano, limitado pela matéria, que é extremamente densa. Então, esse processo do auto-perdão, de olhar para si mesmo, olhar para sua criança, para sua ancestralidade e bancar o que você sente, colocar você em primeiro lugar. Isso é muito importante. E a presença eu sou vem assim como uma avalanche, né, de consciência pra gente. Porque quanto mais a gente ancora a nossa divina presença, mais a gente volta para o nosso eixo e nos enxergamos como condutores da nossa vida, como agentes da nossa transformação. E como focos de emanação de consciência. O Saint Germain fala muito isso. Quando você ancora a sua divina presença, você passa a assumir para você o seu poder divino de cura, de transformar a sua realidade. E por sua vez, o seu poder divino de cura te transforma num eterno aprendiz e um mestre de si mesmo. E você passa a transmutar e a ser um foco de emanação de consciência para todos aqueles ao seu redor. Então, a divina presença do Eu Sou, né, já puxando um pouquinho desse assunto, ela é esse ancoramento desse estado interno, desse estado de consciência que te conecta à fonte divina, a algo muito maior. E você puxa para você essa autoconsciência de que você é um ser divino e de que você está no comando. E que, portanto, você está passando por uma experiência, só que enquanto você estiver ancorado, determinado e comprometido com a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, você vai passar por tudo isso. E você vai conseguir integrar a sua luz, a sua sombra. E aí a gente passa a fluir, né? Fluir com essa consciência espiritual, embora na terceira dimensão, embora passando pelas nossas experiências humanas. Nós estaremos de alguma forma ou de outra conectados. E isso precisa ser constante, né? Vamos supor, no início do processo do despertar espiritual. A gente precisa de determinação, a gente precisa de compromisso. Até que uma hora isso se torna tão integrado, não é porque isso veio até você, mas porque você conseguiu se desidentificar, se desconstruir e reconhecer aquela essência que sempre esteve ali, né? Então a presença do Eu Sou, ela nos limpa, ela vai tirando essas camadas tão densas e vai nos sutilizando. E a nossa vibração passa a ser cada vez mais elevada. E você passa a se conectar naturalmente com o plano espiritual, com a sua consciência, né, espiritual. Com certeza. Ontem eu publiquei uma mensagem canalizada do Conselho Arcturiano, né? E ele fala por isso que eu achei muito legal, assim, tipo, o poder, né, dessa conexão no coração, como isso é a nossa fonte, né, a nossa portal de conexão. E ele ainda fala, eu quero que vocês confiem menos em nós e mais em vocês mesmos. Eu achei isso tão lindo, tão lindo. E é exatamente isso que a gente precisa fazer, né? Parar de achar que esses seres são melhores do que nós e podem fazer mais do que nós. É uma cocriação, um trabalho conjunto. Estamos todos na mesma esfera, no mesmo patamar. Eles estão evoluindo também através do auxílio que eles prestam a nós. Então, eles não estão acima, eles só estão em outro lugar e também tem a evolução deles. E nós aqui estamos em um lugar e temos a nossa evolução. E todos trabalhamos em conjunto, porque sem eles nos apoiarem, eles também não conseguem evoluir, porque a evolução deles vem através do apoio. Então, a gente precisa parar de comparar, de levar os nossos hábitos de comparação para a espiritualidade. Ah, um dia eu chego lá onde você está. Às vezes as pessoas me falam isso, né? Eu falo, um dia eu vou ser assim, igual a você. Eu falo, não tem comparação nesse processo. Para algumas esferas, talvez você tenha muito mais consciência do que eu, e talvez eu tenha um pouco mais de consciência em algumas esferas do que você. E é a gente, nessa troca, que a gente vai se ajudando e crescendo junto, porque sem eu estar aqui fazendo o que eu estou fazendo, eu também não estou evoluindo, porque agora faz parte do meu processo de evolução estar aqui, ancorando, conduzindo um trabalho, e não existe comparação com esses seres, com as outras pessoas, quem começou há 10 anos ou quem começou há 1 ano, não tem essa visão linear de tempo para processo de evolução, que eu falo, meu processo é muito rápido e muito intenso, mas o seu talvez precise ser um pouco mais devagar e tá tudo bem, é a tua jornada e é a minha. Tem hora que eu tô muito acelerada, que nesse mês estou fazendo 500 milhões de coisas ao mesmo tempo e vem muita expansão ao mesmo tempo. E aí às vezes eu fico um tempo parada só para integrar tudo que chega, que nem uma avalanche para mim. Mas cada um tem o seu caminhar, cada um tem o seu ritmo. E às vezes a gente querer acelerar as coisas nos prejudica, porque vem coisa demais, mais do que eu consigo lidar, e às vezes eu me perco nisso. Exatamente. Então não adianta querer ficar acelerando uma coisa, é só aceitar
o fluxo do jeito que ele vem, da forma que ele vem, com o que chega até você. Não tem que ficar buscando tanto, é mais se manter aberto. Não é tanto ficar, ai, mas agora eu preciso buscar, eu preciso... Calma, respira, deixa as coisas irem clareando conforme você só ancora, se ancora dentro de você. E você você vai observar, as coisas vão chegar. Tipo, pelo Instagram fui chegando em várias coisas. Tem gente que fala, como é que você acha as coisas que você faz? Eu falo, gente, eu não pesquiso se a pessoa... Antigamente eu era muito assim, né? Muito no racional. Eu ficava pesquisando quem era o melhor curso, o melhor não sei o quê. Eu falo, gente, hoje eu não pesquiso nada. Se meu coração me leva ali, eu falo, faz com essa pessoa. Eu só confio e vou. Eu não preciso pesquisar quem é a melhor pessoa do curso de não sei o quê. Não, porque não é sobre o melhor, não tem comparação. É sobre a conexão. Eu falo que é muito mais sobre a conexão e a egrégora que se forma em cada curso do que sobre a técnica. Porque as técnicas estão cada vez mais simples, e eu sempre falo isso. Quando alguém me pergunta, mas o que você faz, qual técnica que você usa? Eu falo, isso é o que menos importa, porque todas as técnicas levam no mesmo lugar. É você sentir se você está ressoando com aquela pessoa que vai te passar aquilo, porque o teu campo precisa obter alguma coisa através daquela egrégora que está se formando ali. Não é tanto sobre a técnica é a mesma e 500 pessoas podem falar a mesma coisa. E não importa a técnica, importa a conexão que você sente com aquelas pessoas que vão estar ali naquele lugar que você vai estar fazendo aquela terapia, né? Com aquele terapeuta, ou com aquela turma, com aquela conexão, com aquela pessoa. É a frequência, não é tanto o conhecimento. Tanto a gente até conversou sobre isso, né? Eu estou sendo muito guiada a sentir as coisas, a conectar com as coisas. Eu falei, eu tenho 500 milhões de livros aqui e parece que eu sinto um bloqueio de sentar para ler um livro, porque já veio aqui assim, tipo, não é a hora de você ficar lendo livro, é a hora de você só sentir. Exatamente. E a comparação é uma grande ilusão, né? A comparação já nos diferencia, já nos coloca em lugares completamente distintos. E os próprios seres espirituais falam, a separação, gente, é uma ilusão. Quanto mais você identificar tudo como um processo individual e necessário ao nosso crescimento, e que todos nós estamos nos conectando por ressonância, porque tudo que existe na realidade é vibração, tudo é energia, tudo é quântica. Quando a gente voltar para o nosso coração é que a gente vai finalmente sentir e entender o que é passar por tudo isso. E é o que você falou, a gente não começa, não, a gente para de procurar. Na verdade, a gente solta todos esses pesos, né? E passamos a confiar puramente naquilo que está nos movendo, naquela força interna. E as pessoas vão aparecendo, as sincronicidades vão acontecendo, as coisas chegam até nós. Igual a gente tá aqui hoje, foi completamente natural. Em uma semana, a gente começou a conversar e hoje marcamos essa live porque o fluxo do universo, ele é perfeito, ele é abundante. E quando a gente está na comparação, a gente está na escassez. Quando a gente está na comparação, a gente está se colocando em uma posição ou superior para se proteger, né? E, portanto, se nutrir disso, ou numa posição inferior que também é uma autossabotagem. Então, quando a gente percebe que todos os seres humanos são diferentes e complementares ao mesmo tempo, a gente passa a admirar o outro. A gente passa a receber essa emanação de consciência que nos inspira também a prosseguirmos o nosso processo. Então, quando a gente desconstrói, né, que é preciso se comparar para vencer, ou que é preciso se comparar para você se sentir melhor, isso é uma crença muito enraizada na nossa sociedade, que vive na base da separação, né, e somente com a consciência da unidade, com a consciência da divindade que somos, de que estamos despertando, passando por um processo, é que a gente passa a voltar para esse eixo de paz, para esse eixo de silêncio, que está tudo bem. E aí eu lembro da frase, né, de Helena Blavatsky, que é quando você cessar de ouvir os muitos, poderá, por fim, discernir o um. Discernir a unidade, aquela consciência que nos integra. Discernir a divindade que é em tudo. Quanto mais silêncio você fizer, quanto mais você voltar para dentro, mais os nossos olhos espirituais, né, as portas do nosso coração estarão abertas para receber tudo que a vida está nos oferecendo. Tudo que a realidade nos traz de maravilhoso. E é como você falou, todos nós temos o nosso tempo. Há momentos em que a gente só precisa parar. Só precisa silenciar, só precisa soltar tudo. Que as respostas não estarão nos livros, as respostas não estarão nas meditações, assim assado. Entendeu? É o nosso processo interno que vai nos conectar à verdade que a gente precisa. E isso nos tira a ansiedade, né?
que muitas vezes a nossa ansiedade vai nos levando a achismos e a crenças de que a gente só vai chegar ao nosso real, à nossa perfeição, se a gente fizer esse monte de coisa. Quando, na verdade, é somente soltando, né, esse monte de conceito, crenças e mentalizações que a gente volta para o nosso eixo de paz, para o nosso centro. Sim, tudo isso que a gente faz, eu falo que são potencializadores, né? Porque, claro, que quando a gente se une em egrégora, quando a gente está num grupo, tem uma potencialização pela junção ali, né? Ainda assim, eu sempre falo nas meditações, o principal, a maior parte do tempo do processo de evolução é o que você faz sozinho, quando você está em casa, no teu diálogo interno. E ninguém pode fazer isso para você. Eu falo, eu não tenho como entrar dentro do seu corpo e ir para academia por você. E é a mesma coisa nesse processo. Eu falo, tem dia que eu fico o dia inteiro, gente, em introspecção. A hora que eu vejo o dia já passou, eu falo, meu Deus, gente, o que aconteceu? Porque é tanta introspecção, é tanto diálogo interno. E aí vem um gatilho, alguma coisa, né? Hoje, porque eu já estou muito conectada com o eu superior, quando o gatilho vem, eu já faço isso aqui, né? Já é natural aquela desidentificação para observar. E eu fico, olha, gente, eu fico assim, olha só, tem um gatilhozinho acionado aqui, deixa eu olhar para esse gatilho. Eu já consigo trazer leveza e humor para esse processo, ao invés de ficar nadando no gatilho, ficar, meu Deus, eu tô com raiva, não sei o quê. Porque antigamente eu ficava assim, eu me perdia no negócio, quando ainda não tinha essa conexão com o eu superior. E tendo essa conexão, isso me vem nos trabalhos com a ayahuasca, me vem na minha introspecção, me vem em todos os momentos. Quando vem essa coisa, eu automaticamente já assumo essa posição do eu superior e fico, olha só o que está acontecendo, está vindo resistência, tem uma raiva aqui, não sei o quê. Eu começo a observar aquilo ali de uma posição de cima, assim, e enxergo o que está acontecendo. E eu falo, olha, gente, isso aqui não é meu, no sentido disso aqui não é a minha essência. Deixa eu observar o que está acontecendo aqui, que eu preciso purificar no meu ser, na minha mente, na minha experiência humana, para que eu evolua. E eu já consigo olhar isso não sendo parte daquilo, sabe? Tipo, é uma coisa muito doida, né? Porque é como se tivesse duas partes. Você observa esse eu inferior, né? Acionado ali nos gatilhos, e o seu eu superior observando aquilo tudo e te ajudando a purificar aquilo, né? Exatamente. A gente tem que estar numa perspectiva diferente para conseguir olhar o problema e trazer uma solução, né? E o nosso eu superior, ele tá a todo momento olhando pra gente falando, meu Deus, olha pra mim, se conecta comigo, se coloca nesse estado interno de centramento, de paz. E, gente, estar em silêncio, estar sozinho é muito importante. É quando você passa a sentir tudo o que está acontecendo com a sua vida, quando você passa a integrar e a emanar a sua verdade, né? Muitos mestres espirituais falam isso. Se você quer saber como está a sua consciência, a sua vida, fica sozinho e perceba o que você faz. Fica sozinho e perceba os seus pensamentos, perceba quais são as suas vontades. Você vai conseguir compreender um pouco melhor o que está te movendo. E esse caminho espiritual, ele nos dá vontade de estarmos sozinhos. Ele nos dá vontade de fazermos silêncio, de nos conectarmos com coisas elevadas, de ouvirmos músicas elevadas, de falarmos sobre coisas elevadas, sobre os mistérios do universo. O caminho espiritual, ele vai limpando, né, todos os nossos canais. E aí a gente vai se conectando por vibração e por ressonância. Com certeza. E a gente se conecta, né? A gente só se conecta coletivamente uns com os outros porque a gente passou por tudo isso, porque a gente está passando. E a gente está cheio de questão, cheio de crença, cheio de birra, né? Acontecendo do nosso eu inferior, mas olhando também para o nosso eu superior como a nossa essência, como o nosso eu divino que está aqui para nos ajudar. Né? Que nós somos seres multidimensionais. Então a gente tem consciências superiores também nos guiando a todo momento. O nosso coração sabe disso, a nossa mente não sabe. Mas dentro de você, você pode sentir, você sabe o caminho. E esse caminho geralmente é o caminho que nos coloca para dentro, é o caminho que nos coloca para reflexão, é o caminho que nos coloca para permissividade de tudo que está vindo, tudo que está sendo mostrado para a gente curar, integrar e sentir, né? Sim. E aí essa conexão com o coletivo, a partir do momento que eu me conecto comigo, com o meu eu superior, deixa de ser uma coisa. Porque quando a gente está sem essa consciência ainda do eu superior, está só aqui no eu inferior, ainda batendo cabeça ali com os processos e tal. Quando eu quero me conectar com o outro, normalmente é para me preencher através do outro. É querendo que o outro atenda uma necessidade minha que eu estou sentindo que não está sendo atendida.
E é aí que vem os conflitos, porque eu quero que o outro me ame, eu quero que o outro me dê atenção, eu quero que o outro não sei o quê. E aí não é uma conexão genuína, centrada no coração, é uma conexão da escassez. E é por isso que tem tanto conflito, e é por isso que a gente precisa se desenvolver tanto através de se relacionar. Eu sempre falo, é muito fácil ficar isolado sozinho no topo de uma montanha o dia inteiro meditando e olhando a natureza. É quando eu venho aqui para as relações é que eu vou ver o que de fato eu preciso purificar. Porque às vezes às vezes ficar sozinho também é desafiador, dependendo do estágio que a gente está. Mas chega um ponto em que ficar sozinho é mais fácil do que se relacionar, porque é no se relacionar que você vai ter os seus gatilhos acionados e vai ver o que você precisa purificar. A gente está aqui para aprender a amar incondicionalmente. Começa a aprender a se amar incondicionalmente. E aí é começar a amar os outros incondicionalmente. Então, se eu não integro as minhas próprias sombras, se eu não olho para aquilo que eu rejeito dentro de mim, se eu ainda tenho uma polaridade dentro de mim, como é que eu vou acessar o amor incondicional pelo outro? Como é que eu vou acessar o amor incondicional para aquela pessoa que eu mais julgo e critico e acho que está errado, e acho que está na maldade, e acho que está não sei o que lá? Porque amor incondicional é isso, é incondicional. Quando a gente vai se purificando das nossas experiências, a gente consegue olhar para aquelas pessoas que a gente entende que mais nos fizeram mal, como grandes mestres para o nosso processo de evolução, que nos trouxeram espelhos para aqueles aspectos que eu mais precisava integrar dentro de mim, e eu consigo emanar amor incondicional para essa pessoa, e não mais ódio e raiva e o que quer que seja. Eu consigo fazer isso por qualquer ser que tá na Terra. Então, esse é o nosso propósito, que é aprender a amar incondicionalmente. E amar incondicionalmente, tem gente que confunde isso como aceitar qualquer coisa. Não, não, não. Nós viramos seres muito posicionados e estabelecemos limites muito, muito claros. Se aquela pessoa está num momento que aquela interação, ela não consegue interagir sem ser projetando essas questões dos aspectos inferiores dela em mim, eu vou emanar amor incondicional para ela de longe. Eu não preciso ficar ali do lado dela, tomando porrada dela o dia inteiro, tá entendendo? Eu me afasto para me preservar, porque eu tô vendo que não tá fluindo aquela conexão nesse ponto de evolução que estamos. Eu não preciso mais de, tipo, então não quero mais saber, fecha a porta, não quero mais ver a pessoa na frente, que também é o nosso ego ferido nesse momento que é acionado. Eu me afasto e falo, cara, manda amor incondicional para essa pessoa, tomara que ela ache o caminho dela, que ela acho o caminho do coração, da luz. E tô aqui aberta. Se algum dia o nosso campo ressoar de novo e a gente voltar a interagir, ótimo. E se não, não, também tá tudo bem. Eu só solto e deixo fluírem as conexões, né? A ressonância com as pessoas à nossa volta. Quando eu não quero deixar uma coisa sair de perto, é porque eu ainda tô no meu ego ali, no apego. Do tipo, mas eu gosto dessa pessoa, mas eu não quero que ela vá. Mas eu sei que... não, só solta. Porque a pessoa pode ser maravilhosa. Você não precisa falar que a pessoa é horrorosa para se afastar dela. Às vezes a gente precisa se afastar de pessoas que a gente acha que são maravilhosas, porque o nosso caminho de evolução, junto com aquela pessoa ali, já cessou o aprendizado que tinha ali com aquela pessoa. E é muito mais doloroso a gente abrir mão, né, dessa coisa, às vezes, quando a gente ainda está no apego de alguém que a gente acha maravilhoso, do que alguém que a gente acha que é péssimo, né? E aí o processo de desapego vai para outro nível, do tipo, aquela pessoa é incrível, mas é o meu processo de evolução e o dela agora precisa ir cada um pro teu caminho. Acabou o aprendizado ali naquela interação e tá tudo bem. Exatamente, isso é o discernimento, né? Isso é viver em sociedade, é você lidar com as suas emoções humanas, e você encarar os seus próprios processos, criando uma visão de discernir. E não significa que o outro é pior ou melhor, mas você está compreendendo o seu processo. E quando você aceita que o amor entre na sua vida, né? É exatamente isso, a gente passa a se bancar. A bancar a nossa verdade e olhando pra gente como espelhos, né? E olhando pro outro também como um espelho que reflete em nós as nossas curas, a gente passa a não querer mais diminuir a outra pessoa pra gente se sentir melhor. E também nem achar que nós precisamos estar todos juntos, unidos a todo momento, concordando com tudo, como se isso fosse o que vai nos suprir, né, pela nossa ausência de amor. Então, quando a gente assume esse poder divino, né, a gente passa a honrar e confiar naquilo que a gente sente, naquilo que a gente é e naquilo que a gente está vivendo. E, portanto, soltar fica mais fácil, você passa a fluir com a vida. E você vê que o outro está passando também pelo processo dele, que não adianta você ficar forçando, isso gasta muita energia. Reter o fluxo e querer segurar gasta energia demais. E quando a gente entra nesse processo espiritual e vai olhando para a vida com uma maior clareza, né, sobre o que está acontecendo, esse discernimento vem. E aí você olha para alguém, olha para uma amizade que antes era uma amizade que ressoava tanto, que era um amigo que você
que você sempre amou e vai continuar amando, mas agora não é o momento, vocês não estão mais vibrando, cada um está precisando passar pela sua própria cura, né? Ou se antes você gostava muito de fazer alguma coisa, de ter um hobby, ou se você se interessava, enfim, por falar sobre certos assuntos, hoje isso não ressoa mais, então você não quer mais ir para certos ambientes, você já quer estar no estado de maior recolhimento, porque você está compreendendo isso que você está passando. Então você não mais sente culpa, você passa também a não mais transferir para o outro a responsabilidade das suas escolhas, porque você sabe o que você precisa, né? E você não vai se sentir mal por isso. E se o outro não te entender também, isso não te abala. Você, muito pelo contrário, você vai compreender aquela ignorância, né? O que a outra pessoa ainda não consegue enxergar, porque ela não está passando por esse momento. Ela talvez ainda não mergulhou naquele processo interno dela que traz para ela uma clareza e uma compreensão. Então, quanto mais a gente olha para dentro, mais a gente compreende as outras pessoas. Quanto mais a gente olha para dentro, menos a gente espera que os outros sejam iguais, isso não existe, ou que eles concordem com tudo que a gente está fazendo. Porque a gente vai estar honrando, né, a nossa verdade, a gente vai estar firmes e fortes em quem nós somos. E quando a gente destina a nós esse amor incondicionalmente, acolhendo o nosso eu humano, o nosso eu divino, acolhendo o nosso ego também, colocando o nosso ego como instrumento dessa experiência, colocando o nosso ego como veículo que honra a nossa alma, a gente passa a sentir mais paz com quem nós somos. E naturalmente a gente passa a vibrar essa aceitação pelas outras pessoas, né? Passamos a ser canais de mais misericórdia, de compaixão. Porque a gente não está mais esperando, a gente está vibrando, a gente está emanando. Nós estamos tão nutridos daquilo que nos preenche, do que nós somos, da nossa verdade, que a gente passa a transbordar isso. E a gente leva isso para o externo. A gente reflete o nosso estado interno, né? Tudo é sobre estado interno, né, Maísa? Não existe nada fora de nós. A gente só espelha e reflete aquilo que a gente está vibrando, aquilo que a gente tem consciência no momento. Exatamente, exatamente. Eu acho legal também que eu sempre trago a energia do dia aqui, né, de acordo com o Tzolk'in, que traz esses pulsos, né, de emanação de energia do Sol central da galáxia. E hoje está começando uma nova onda encantada, que é uma fase de 13 dias. E achei lindo o texto de hoje, super conectado com o que a gente está fazendo aqui. Eu vou ler. Ai, leia aí pra gente. Hoje é o 596, Guerreiro Magnético Amarelo, e a gente está entrando na onda do guerreiro. Unifico com o fim de questionar, atraindo a intrepidez. Selo a saída da inteligência com o tom magnético do propósito. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Aí olha o que ele fala aqui. Hoje iniciamos a jornada galáctica em mais fractal de tempo que resgata a magia do 13, a onda encantada do guerreiro. O propósito deste período é a ativação do nosso guerreiro interior, o buscador, aquele que está em conexão total com os desígnios do coração. Sendo guiados pela disciplina de todo bom guerreiro, quando o medo aparece, nós não o ignoramos. Nosso coração sabe que o mais inteligente a ser feito é questionar esse medo, a fim de abrir caminhos para que a nossa intrepidez possa florescer. Intrepidez é a coragem de agir pelo coração, pois é deste centro que partem as respostas para os questionamentos mais profundos da própria existência. Mantém-se o foco e a disciplina. A alma se eleva com a firmeza amorosa do guerreiro que busca e se move em nome do amor, atraindo o poder da inteligência pelo propósito da expansão da consciência. A elevação da consciência é o caminho para a ascensão coletiva, que unifica e restabelece o elo de conexão entre mente e coração. O que falar sobre isso? Definiu tudo. Né? Caminho rumo ao medo, caminho rumo àquilo que te desafia, mas caminha com o coração. É agir com a consciência daquilo que te move, do seu centro interno, do seu centro de força. E o nosso centro de força, ele está no nosso coração. O nosso coração é o grande portal que nos conecta à vida, que nos conecta ao divino. É dele que vibra a nossa verdade. O nosso coração é o grande centro de emanação energética. E muitas vezes a gente transfere isso para a mente, né? Mas quando a gente retorna para o coração, a gente passa a perceber a vida. A gente passa a perceber que o nosso poder está na nossa consciência e que o caminho da ascensão, o caminho da desconstrução é elevar o nosso patamar de consciência cada vez mais integrado
a tudo que existe, cada vez mais integrado a essa existência, a consciência da unidade. E quando você se nutre dessa unidade, quando você se nutre dessa percepção de que você está no mundo e de que existe uma inteligência universal, você passa a não temer. Porque você percebe que você é um guerreiro, que você é um buscador e que você está trilhando, rompendo com essa ilusão, mas que você está chegando no seu destino. E o seu destino é o nosso eterno caminho que nos conecta à fonte. É o nosso eterno caminho de buscar essa verdade, né? Uma verdade que não é absoluta, mas essa verdade da nossa alma. E aí falou dos conflitos, né? Que todos os homens passam por esse conflito. O guerreiro também passa pelo conflito. Porque o guerreiro, ele está querendo a todo momento chegar naquilo que ele sente. Chegar naquela intuição que move ele, a voz do coração. Porque o nosso coração é o que nos move o tempo inteiro. E aí eu te pergunto, né? Por que que existe tanto... Por que que a espiritualidade atualmente está expandindo tanto no mundo inteiro? Por que as pessoas estão querendo meditar cada vez mais? Por que a gente está aqui reunidos nessa live hoje? Porque algo dentro de nós deseja profundamente essa conexão. Porque algo na gente nos diz que nós somos muito além do que o nosso corpo humano, muito além do que a nossa experiência aqui na Terra. Nós somos muito além do que a nossa dor. Então, o nosso guerreiro interno é o que nos coloca nesse caminho. É o que nos traz essa força e esse eixo. Sim. Uma dica que eu dou, porque ainda tem muita gente que tem essa... Ah, mas como é que é esse negócio do sentir? Eu ainda não sei bem o que é o sentir, o que é a mente, o que é o coração, o que é a criação da minha mente. E eu falo, a chave está nas sensações do corpo. O seu sentir é a sensação. Quando você tá, mas eu tô sentindo que eu amo a pessoa. Isso já é a tua interpretação em relação ao que você tá sentindo. Já é mente. Então, eu sempre falo, o que você está sentindo não é o que você pensa que você está sentindo. Isso é a tua interpretação do que você está sentindo. O sentir é aquilo que você sente no corpo, é a sensação no corpo. Tem uma pressão, tem uma expansão, tem uma frequência que vibra aqui no teu braço. Isso é o sentir. É a sensação no corpo. O sensorial, né? Exato, é o sensorial, que vem pelos sentidos. O que eu penso que eu estou sentindo já é a interpretação da mente sobre isso aqui que você sentiu no corpo. Então, a chave está sempre em ir para o corpo, em prestar atenção no corpo, no que o sensorial está captando através do seu campo energético. Essa é a melhor dica que eu posso dar, assim, em relação a trabalhar o sentir e sair da mente, sair da interpretação da mente. Porque a gente separa em emoção e sentimento, né? A emoção é o que vem no corpo, o sentimento é o que eu interpreto em relação à emoção, que já é o mental. Então, o sentir é ir para o corpo, é ir para o que eu estou captando aqui pelo meu campo, o que eu sinto aqui na cabeça, no estômago, aqui dentro. Essa é a chave para trabalhar o sentir e sair do mental, para mim, assim, é a dica mais prática que eu posso dar em relação a isso. Quem fala muito isso é a Fabi Prem, né? Ela que dá aula de conexões multidimensionais, do curso também de cura interdimensional, ela fala muito, gente, é o seu sensorial, é o seu campo magnético, o seu campo vibracional que vai te dar as primeiras informações. É um toque, é um arrepio, é uma sensação de ondas. Isso daí é a comunicação, isso daí é a resposta de que algo está acontecendo com você. E muitas pessoas falam que não sentem, né? É só silenciar, se coloca no estado de silêncio, de abertura, sem expectativas, sem querer criar, né, o desfecho do que vai acontecer, e percebe, a todo momento coisas estão acontecendo. Você vai sim sentir. E ela também fala pra gente, né, ela nos ensina que a nossa mente é o único canal que a gente tem depois pra gente, assim, traduzir isso. Você vai captar no seu sensorial e é aquele primeiro estalo que vem na sua mente. Não traduz, não tenta ficar criando gatilhos ou empecilhos após essa primeira resposta. Porque a nossa cabeça, a nossa mente, né, não tem outra forma, ela sempre fala isso. Que a gente precisa prestar atenção aos nossos pensamentos e com a prática, com o treino, a gente vai perceber quando a gente está criando, quando a gente está mentando, ou quando é, de fato, a comunicação, né, que vem pelos insights. Sim. Acho que a gente pode ir para meditação, hein? O que você acha? Sim, mas e o tempo, né? Acho que a gente tem que ver outra live. Vamos ter que encerrar e começar outra, porque eu ainda tô na restrição de 1 hora, que ainda não sou abençoada com mais. Perguntaram o nome dessa pessoa que você falou. A Fabi Prem. É uma professora maravilhosa, assim, pra mim é referência
em conexões multidimensionais, cura interdimensional atualmente. Ela é sensacional, gente. Vale Legal. muito a pena ir lá no perfil dela. Então, gente, eu vou encerrar essa daqui por conta do tempo e vou começar outra só para a gente fazer a conexão e a meditação, tá? Tá bom. Aguentem aí um minutinho para eu colocar no IGTV e já voltamos. Tá bom, gratidão, gente. Gratidão, Maísa. Até daqui a pouco. Gratidão.